regente do ascendente em peixes. Em alguns casos, a leitura pode também ser esperada, que é quando você não é do signo de peixes, mas por algum motivo está assistindo a esse vídeo. Vamos lá então, energia para os piscianos. A carta religião. Preservar para o poder. A distração. Olha, peixes, aqui iniciando a sua previsão, a sua leitura, eu sinto que é como se tem algo aqui que não está sendo levado a sério. Tá? É como se houvessem duas energias. Uma está preservando, quer o melhor, está se dedicando a algo, colocando energia em algo, colocando fé em algo. Só que a outra energia, a outra parte envolvida, parece que leva algo na brincadeira. E é como se uma energia mais focada, determinada, acaba então entrando em conflito com outra energia mais leviana, descompromissada. E se cria uma tensão aqui. Então aqui eu sinto que tem uma tensão no ar entre duas pessoas, duas situações. Porque um lado está mais dedicado, se esforçando, enquanto que o outro lado apenas está ali na flauta, sabe? Vivendo do bom, aproveitando, usufruindo. Não leva as coisas a sério. E isso está criando uma tensão, uma rixa, um problema no convívio entre duas pessoas. Ou em um trabalho entre duas pessoas. Ou numa relação amorosa, ou numa dinâmica familiar. Devido a essas situações. Um lado se esforça, se dedica, o outro lado tá nem aí. E parece que isso está complicando algo. Até mesmo dentro de um trabalho, de uma sociedade, onde um sócio se dedica mais, coloca mais dinheiro, investe mais dinheiro, e o outro lado não. Ou até dentro de uma questão amorosa, onde um lado se dedica mais para um namoro, para um casamento, para uma relação, o outro lado não. Mesmo você fica dentro de uma relação de família, onde um dos lados faz mais pela família, e outros familiares, outras pessoas estão nem aí, tá? Então, é importante que você alie a sua intuição, porque essa é uma leitura geral. E há várias energias aqui. Até não descarto que alguns piscianos recorreram à própria fé, né? À própria espiritualidade, através de orações, afirmações, uma meditação, uma reza, né? Para que o outro desperte, para que o outro mude, para que o outro acorde. Porque parece que não tem jeito aqui. Vocês lidam com uma pessoa que é debochada, que é teimosa, que até pode ter vícios. E alguns piscianos eu sinto que não aguentam mais, sabe? Até porque em alguns casos isso afetou a sua saúde. E não adianta nada você colocar o seu melhor para ter uma raiz profunda, criar algo profundo se o outro não se dedica. E hoje eu vejo que muitos piscianos estão realmente cortando certas coisas. Estão começando a preservar o bem para afastar o mal.
E às vezes o mal se manifesta na sua vida através de outras pessoas que você gosta, que você ama, mas são pessoas que não fazem o mesmo por você. E muitos piscianos estão percebendo que a decisão final está na sua mão. Tem alguma coisa aqui, peixes, que depende só de você. A decisão final. É você quem vai decidir se você mantém essa dinâmica problemática ou se você rompe com isso de uma vez por todas. Porque em alguns casos mais extremos, isso tem inclusive afetado a sua saúde, afetado o seu bem-estar aqui. Não é mais nem uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade de romper com isso para o próprio bem-estar aqui. Digamos que a sua parte você já fez. O que você pode fazer é continuar rezando, pedindo por essa pessoa, que uma luz entre na cabeça dessa pessoa, ou dessa situação aqui. Mas mais do que isso, você não pode, porque você não tem o poder de mudar o outro. Tá? Aqui não tem o poder de você chegar lá e mudar o outro. Não é assim que funciona. Cada um tem uma vontade própria, tem um jeito próprio e uma personalidade. Se o outro tem uma personalidade problemática, não é você quem vai mudar essa personalidade problemática. Se a pessoa quiser, ela muda. Se ela não quiser, nem aí. Ela não vai mudar. Então, algumas pessoas precisam parar com esse complexo de ser o salvador. Aí eu tenho que salvar a pessoa. Coitado do outro. Não, coitado de você, né? Porque quem te leva no chuva é você. Não é o outro. O outro tá se divertindo, tá maravilhosamente bem ali. Peixes não tem missão de curar ninguém. Porque senão, no final, é você quem vai precisar de uma cura. Então as pessoas precisam parar de romantizar essas coisas. Ah, eu tenho que curar da minha alma gêmea. A pessoa pisa, humilha, gosta, você tem que estar lá aceitando porque é uma alma gêmea, ou porque outro falou que você tem que curar, tem missão de curar a pessoa. Isso é uma grande mentira. Depois quem vai acabar parando num sanatório é você. Porque tem pessoas aqui, peixes, que estão quase enlouquecendo. E sinceramente, elas estão nem aí. Elas fazem as coisas e dão risada. E não vão mudar. E peixes não tem missão de curar ninguém aqui. Você não é clínica de reabilitação. Você não é médico. E se for médico, então cure pessoas doentes. Não pessoas que se vitimizam. Pessoas que estão ali brincando. E lembre-se bem, a decisão final, peixe, está na sua mão. E pode ter certeza que a partir do momento que você bater o martelo e falar, olha, acabou a brincadeira, acabou a palhaçada, isso vai dar um reboliço danado. Porque tem pessoas que elas são folgadas e acham que você deve sim fazer as coisas, deve sim ser escravo, empregado. E quando você quebra com esse padrão porque você se prioriza, tem pessoas que não gostam. Daí começa a chantagem emocional, começa a esperar que você não presta, que você é egoísta, que você é ruim. Mas o lado delas da história, o lado ruim delas, elas não contam. E é por isso que eu sinto que muitos piscianos estão cansados, estão exaustos. Não aguento mais pessoas debochadas, pessoas com vícios, pessoas falsas. Eu vejo que muito de você está sendo movido ou só está de pé por conta da fé que tem. Porque passou por poucas e boas aqui por conta de certas pessoas. Comunidade conectada. Karma coletivo. Aqui eu sinto que peixes está crescendo.
Peixe está se desvinculando dessa teia de aranha. Essa teia de aranha representa o karma que conecta várias pessoas e prende várias pessoas numa mentalidade pequena, restritiva, retrógrada e mesquinha. E em algum momento o peixe estava aqui junto nessa teia de aranha, nesse karma coletivo, envolvido com essas pessoas em mente pequena. Só que agora você está evoluindo, você está tendo um novo olhar para a vida, uma nova perspectiva. E está percebendo que se você ficar esperando pelo outro, sua vida não vai pra frente. Pelo contrário, tem pessoas que querem você aqui, nessa teia de aranha, porque você está crescendo, prosperando, e essas pessoas estão ali, presas nessa mente pequena, nessa vida comum básica. Só que Peixes está mais ambicioso. Você quer algo mais, quer algo melhor. E muitos estão com força, foco e fé. E estão sim fazendo orações, pedindo ao universo, aos anjos, aos guias, por uma vida melhor, ou para quebrar energias negativas. Peixes está fazendo alguma coisa. E está conseguindo. Porque aqui eu vejo que muitos de vocês, piscianos, irão se desvincular de pessoas, de karmas, que não pertencem mais a você. Você está crescendo, evoluindo. E deixará para trás pessoas fracas, de mente limitada. E esse ponto vai dar muito o que falar. Porque enquanto você está crescendo, prosperando, atingindo os seus objetivos, essas pessoas recalcadas, pequenininhas, na mente, elas não conseguem isso. Então elas vão tentar puxar você de volta. Elas vão te atacar, vão te ameaçar, vão fazer você se sentir mal. Até mesmo farão você se sentir um monstro, uma pessoa egoísta, uma pessoa fria, só que não. Você está lutando por você. Você não tem a obrigação de carregar o outro nas costas. Então, aqui muitos piscianos irão ser atacados, sim, porque estão crescendo, estão se desvinculando, sendo dessa teia aqui. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Muitas pessoas, pensamentos iguais, são pessoas que se unem em uma mente pequena, fechada, para agir contra você que está mudando o pensamento, que está saindo fora da caixa. E isso aqui vai ser um reboliço, porque eu vejo que enquanto você vai crescendo, essas pessoas elas se unem, se agrupam, criam panelinhas e ficam te atacando. Ficam falando de você. É como se Peixes fosse o centro de um assunto aqui. Justamente porque você colocou limites, está falando não, e está investindo em você, não mais no outro. Digamos que esse ciclo de ficar carregando o outro na mão, cuidando do outro, acabou. Agora Peixes está cuidando de si. E tem pessoas que não querem isso, querem que você fique ali, cuidando delas, servindo a elas. Só que isso é algo que você não fará mais. Porque a sua consciência mudou aqui. E você está seguindo em frente com a sua fé, com o seu objetivo, com o seu foco. O cigano. Essa é uma carta que ela fala para vocês peixes prestarem atenção nas palavras versus as atitudes das pessoas. Porque você vai descobrir que alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está sendo verdadeira. E que pare atenção com algo, com uma situação, com pessoas. Muitos piscianos estão andando com pessoas, energias que gostam de jogar com os outros. O tipo de pessoa que se acha esperta, acha que nunca será pega numa mentira, até ser pega e os podres virem à tona.
E que tem uma frase, sorte no jogo, azar no amor. O que isso quer dizer, peixes? Eu acho que muitos de vocês aqui terão sucesso na parte profissional, na parte dos negócios. Mas na parte amorosa, me parece que alguns piscianos não estão com muita sorte. Como se você estivesse lidando com pessoas no amor que carregam energias pesadas. Ou pessoas de mente pequena. Porque peixe está com uma mente expandida. Um novo nível de consciência. E talvez a pessoa que você esteja se relacionando esteja com a própria energia atrelada a pessoas ultrapassadas, de mentalidade fechada. E isso acaba criando uma problemática na sua vida. Então, como é que você pode ter um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, um amor que seja, que não é compatível com você? Que enquanto você tem sonhos para sonhar e para ir atrás, a pessoa ela limita, fica no mesmo mundinho, na mesma mentalidade pequena, com as mesmas pessoas que são limitantes. Então aqui é como se peixe tivesse que sacrificar a vida amorosa para conseguir realizar um sonho. Porque aqui com a carta da Vênus, amor árduo, isso, amor que dá trabalho, insistência, fazer tudo só. É como se peixes sempre está juntando os cacos das pessoas, consertando, reparando, cuidando. Mas quem é que junta os teus cacos e cuida? Ninguém. Então, peixes, além de estar ali por si, está ali para os outros. E essa é uma dinâmica que eu vejo você mudando. Porque é como se, quando a parte amorosa não está indo bem, isso acaba afetando o seu lado financeiro. E como o peixe está numa energia mais materialista, voltado mais para as finanças, você não quer estar se incomodando. Não quer estar tendo atrasos. Por conta de pessoas de mente pequena, mente fechada, retrógrada, ultrapassada. Você não tem a missão de ficar consertando, cuidando, sendo labai de ninguém. Então, eu sinto que muitos piscianos, sim, podem carregar um karma na parte amorosa. Ou se envolvem com parceiros karmáticos, onde o karma dessa pessoa é sempre ligado a outras pessoas. Então é como se peixes, quando está numa relação, não lida apenas com o problema daquela relação. Parece que muitas pessoas se metem no meio disso. Aí você tem que lutar contra uma maré de pessoas metidas. Porque a sua pessoa especial está atrelada a outras pessoas. Carrega um karma com outras pessoas. Então é como se uma questão amorosa ela não é resolvida ou tem muitas dificuldades por conta dessas pessoas que também se metem na relação porque estão ali, todas conectadas, todas juntas como um grande ninho de vespas que não se soltam, não se largam e ficam uma atacando a outra ali. E parece que toda vez que você tenta ajudar alguém a abrir a mente, olha, isso está errado, desperte, as pessoas que você lida te manipulam, você acaba sendo atacado, ou acaba sendo a parte que é má vista. Ah, você é tóxica, você é tóxico porque você não respeita minha família, porque você não respeita os meus amigos. Só que você vê algo que os outros não veem. Então quando você tenta alertar, você ainda acaba sendo prejudicada. Por isso que eu sinto que muitos piscianos estão se calando aqui. Estão se afastando aos poucos, porque estão percebendo que se você der chance para certas pessoas, você passará a ter azar
a vida financeira, nos negócios, no trabalho. Porque a sua energia acaba sendo desviada para pessoas que não merecem. Então por isso que muitos piscianos eu sinto, olha só, olha a carta base, o karma. Outra carta que fala de karma. Muitos piscianos estão rompendo um ciclo para que isso não fique se repetindo. Aqui diz repetição. Eu vejo que Peixes está percebendo que algo fica girando na sua vida na mesma dimensão, sempre no mesmo lugar, porque é um karma que você sente que não te pertence mais. E você vai romper esse karma, você vai renascer aqui. Peixes vai se curar, aqui é o despertar para um novo eu. Fase difícil que termina com o rompimento desse karma. E muitos piscianos estão sendo guiados por anjos. Anjos protegem os piscianos e vão garantir aqui na sua vida, peixes, a sua estabilidade, a sua segurança, um bom trabalho, a boa vida financeira. Contanto que você se abra às mudanças e permita que esse karma seja desfeito. Aqui Peixes lida com pessoas karmáticas desde vidas passadas, tá? Porque essa carta do mundo fala de reencarnação. Então aqui essas pessoas pode ser sim que você vem lidando com elas desde vidas passadas. Só que elas ainda não superaram um karma, estão presas ali, nessa teia. E você já tá à frente. Então você percebe o que está errado e sente uma necessidade de se afastar, de ir para longe. Só que às vezes não consegue ir por conta do sentimento que tem ali envolvido. Só que a sua necessidade vai falar mais alto. Aí você tá o livre-arbítrio. Se escuta, segue a sua intuição, seu coração, ou se você fica ali, consertando, reparando, juntando os cacos dos outros e sempre na mesma dimensão, na mesma medida, na mesma proporção. E fica ali, em um ciclo que não termina. Numa eterna repetição. E pode ter certeza que quando você decidir seguir em frente, peixes, para um novo eu, vai dar muito o que falar, tá? Pessoas não gostaram, ficar se metendo, vão puxar você de volta, vão fazer chantagem, vão usar da saúde, vão usar do dinheiro, vão usar de mil coisas. Só que se você tem uma meta, você não vai voltar. Ok? Bom, é o que eu vejo para os piscianos. Se você gostou desse eu gostei, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.